economia, no agito, na história, não tem nem graça. Londres vence de goleada a maior cidade do norte da Inglaterra, a velha e sisuda Manchester. No rock and roll, a briga é boa. Cada cidade com muitas bandas que marcaram época, que fizeram o mundo todo sacudir e pensar. Mas em compensação no futebol, aí não tem nem graça. A goleada fica com os nortistas. A capital do Império Britânico tem que aplaudir o melhor desempenho dos rivais, através das muitas décadas de gols e troféus. Os londrinos têm que aturar especialmente a força do Manchester United, o time com a maior torcida e o maior número de títulos da liga do país, 18, ao lado do também nortista Liverpool. Por isso, o especial orgulho destes torcedores que chegam para mais uma partida em Old Trafford. Como o próprio nome diz, este é um velho local, um velho reduto dos amantes da bola. Ruas que têm histórias, que já assistiram a muitas partidas, muitas tardes épicas, que já celebraram muitos ídolos dos gramados. Não é à toa que quem chega diante deste grande e belíssimo estádio logo percebe estas 3 estátuas. 3 craques eternizados em bronze e chamados simplesmente de Santíssima Trindade. Diante destes boleiros eternos e canonizados, sobre quem já falaremos mais tarde, outro mito transformado em metal e adoração. Um senhor com ares de líder e pose de vencedor em alguma guerra. É apenas o começo para quem chega ao chamado Teatro dos Sonhos, o mítico estádio de Old Trafford, a casa dos Red Devils, o Manchester United Football Club, uma espécie de religião fundada em 1878 e que tem todos os seus detalhes, glórias e curiosidades contadas em um museu. O clube merece. A visita é uma delícia, uma aula de história do futebol, divertida, charmosa e surpreendente. Um prato cheio para quem vem de qualquer parte do mundo. Bom, e a visita ao Museu do Manchester United começa pela o que eles chamam de a Santíssima Trindade, né? Na verdade, os 3 maiores ídolos da história do clube, começando por Bob Charlton, um inglês, herói da Copa de 66, a única Copa vencida pela Inglaterra, e também do primeiro título europeu de clubes vencido por um clube inglês. Depois o Denis Law, que ele é escocês, mas foi um grande ídolo aqui no Manchester. Ele foi uma grande contratação em 62. Já em 62, naquele tempo, não havia grandes contratações, mas ele foi uma exceção e veio do Torino, da Itália, para se consagrar aqui vestindo a camisa vermelha. E finalmente, fechando aí a trindade, o rebelde do futebol, George Best, ele que também era irlandês, não era inglês, mas que foi aqui ele é até apontado como o primeiro superstar do futebol, no sentido de aproximar o jogo da cultura pop, porque o George Best ele não era apenas um jogador, ele era um ídolo naquele tempo que eram dos anos 60, em que a Inglaterra estava em grande ebulição, efervescência. Então, por exemplo, olha esse quadro aqui, colocando ele junto com os Beatles, naquela famosa capa do disco dos Beatles, porque ele era chamado o quinto Beatle, porque ele também tinha uma postura de popstar, tinha esse cabelo, né, o mop top, que era o cabelo que os Beatles usavam, e o George Best, além de ser um grande jogador, também ficou famoso por essa postura. Aqui você tem várias relíquias dos 3, mas as mais interessantes acabam sendo as do George Best. Você vê aqui, ó, por exemplo, um aftershave, né, já um produto com a marca dele, esse azul, esse vidrinho, né, é o começo do jogador de futebol realmente sendo visto como um popstar, né. Aqui a camisa do Denis Law pela seleção escocesa, você vê que ele é escocês, a camisa que ele defendia como seleção. E aqui uma camisa que ele usou no estádio de Wembley, num jogo do mundo todo contra a Inglaterra.
E ele usou essa camisa com a marca da FIFA em 1963. E ao lado dos 3 grandes ídolos, o museu também coloca uma grande figura da atualidade, mas que bateu um recorde. Está aqui, ó, o Ryan Giggs, que é de nascimento do país de Gales, mas que é o grande ídolo e que bateu o recorde de jogos com a camisa do Manchester United. Ele que começou no clube com apenas 14 anos de idade e que em 2008 bateu o recorde que até então pertencia ao Bob Charlton de 758 jogos. Por essas e outras, é um jogador muito especial aqui no clube e visto como um dos grandes ídolos da atualidade e que vai ficar certamente para a história. Aqui do lado a gente vê uma vitrine com objetos da carreira do Ryan Giggs. Uma camisa autografada por ele em 2009, a camisa número 11.